Olá, que a bênção e que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos. Nós estamos vivendo a fé dos 150 salmos em 150 dias. E eu acredito que Deus, Ele entregará a bênção e a vitória na nossa vida através desse propósito de oração. Porque Deus, Ele é um Deus de bênção e de misericórdia. Todos os dias nós estamos aqui, eu e a pastora, orando por você. Ora eu estou, ora é a pastora que estará. Então, orando por você, orando com você, nós estamos orando as promessas de Deus através dos salmos. Então, certamente as bênçãos de Deus, ela irá alcançar a vida de todos que confiam e creem no poder e na misericórdia do nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vá compartilhando esse link com um amigo, com um colega, envie aí para os seus contatos do WhatsApp, poste no story do seu Instagram, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas através deste propósito de oração em o nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, então inscreva-se, tá ok? E hoje é o Salmo de número 13, Salmo de capítulo 13. É um salmo muito abençoado, que é o salmista se expressando diante de Deus. Às vezes nós não sabemos nos expressarmos diante do Senhor, às vezes ficamos com receio ou com vergonha. O salmista, ele fala aquilo que ele está sentindo e ele também fala aquilo que ele crê, que diz assim, ó, oração de fé. Olha o nome do salmo, o título do salmo é oração de fé. Ele diz o seguinte, ó, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ou seja, o salmista tinha a impressão e a falsa sensação que Deus estava se esquecendo dele. Então ele teve fé para falar isso. Então ele diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele pergunta. Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Às vezes nós não ficamos assim dessa maneira, relutando. Às vezes nós ficamos ou temos aquela falsa sensação que Deus se esqueceu de nós. Às vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo, não é verdade? E o salmista estava falando aquilo que ele estava sentindo. Ou seja, a oração de Davi aqui é a minha e a sua oração às vezes. E aí ele diz o seguinte, até quando ocultarás de mim o rosto? Parece que Deus não está olhando para nós, parece que Deus não está nos vendo, não é verdade? Ele diz no versículo 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Ou seja, ele estava relutando dentro da alma dele, dentro do coração dele, nos pensamentos dele. Aí ele diz assim, ó, com tristeza no coração cada dia. O salmista Davi, nesse momento, ele estava triste. São momentos que, às vezes, nós vivemos momentos de tristeza. E aqui ele estava expressando isso a Deus. Com tristeza no coração cada dia. Aí ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Versículo 3. Atenta para mim. Ele pede para que Deus estivesse naquele momento atento para ele. Ele diz, atenta para mim, responda-me, Senhor Deus meu. É necessário eu e você orarmos a Deus e pedir a Deus que Ele nos responda, que Ele nos ouça. Não que Deus não ouça, não que Deus não responda, mas você estará com isso pedindo que Deus ele se lembre de você, que Deus ele atente-se para você. E aí ele diz assim, ó, atenta para mim, responda-me, Senhor, Deus meu. Olha só a continuação do versículo 3. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, é necessário que nós venhamos orar ao Senhor para que Ele venha iluminar os nossos olhos, para que nós não venhamos morrer espiritualmente, para que eu e você possamos ver o agir de Deus na nossa vida. Porque às vezes Deus ele age, nem sempre você vê Deus agindo. Deus ele trabalha no silêncio. Deus ele é soberano, é Ele quem é soberano. Então é Ele quem tem condições e poder de abençoar e agir. E nem sempre eu e você vemos Deus agindo, trabalhando. Só vemos o resultado de Deus depois, não é verdade? Então ele diz, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Aí ele diz assim, ó, para que não diga eu,
para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então ele estava nessa oração, ele pede para que Deus abra os olhos dele, para que o inimigo não o vença, para que ele não o vacile. Então, quer dizer, o Davi estava pedindo ali uma ajuda do Senhor, um socorro do Senhor. Ele estava reconhecendo a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, ele estava falando e confessando para Deus o que ele estava vivendo, passando e enfrentando. Ele estava expondo diante de Deus tudo aquilo que ele sentia, o que estava pairando no coração dele. No versículo 5, então veja bem, Davi falou o que ele sentia, Davi expressou aquilo que ele vivia e Davi demonstrou para Deus o que ele queria. No tocante a mim, versículo 5, confio na tua graça. Veja que lá no versículo 1 e 2, ele diz até quando, depois ele fala até quando, até quando o Senhor esquecerá de mim, até quando ocultará de mim, até quando estarei o meu coração em tristeza. Então ele vai falando aquilo que ele estava sentindo, correto? Só que no versículo 5 ele fala, no tocante a mim, confio na tua graça. Então quer dizer, mesmo ele tendo aquele turbilhão de emoção no coração dele, de tristeza, sendo perseguido, etc., ele confiava na graça do Senhor. Na graça do Senhor não é apenas um favor o qual nós não merecemos, mas a graça do Senhor é a bondade dele, a misericórdia dele, mediante algo que nós sim não merecemos, mas é a graça de Deus, é a lealdade de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus para conosco. Então ele diz, no tocante a mim confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Então o salmista acreditava plenamente na salvação do Senhor. O salmista acreditava plenamente no agir de Deus na vida dele. Aí ele diz o seguinte, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. E aí para concluir o salmo, olha só, versículo 6, ele diz assim, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O cantar, o louvar, o exaltar ao Senhor, e normalmente a pessoa canta quando ela está alegre, feliz, não é verdade? Então aqui o salmista ele confessa a alegria dele de estar na presença de Deus, porque o canto, o louvor era para Deus. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus ele há de fazer muito bem, muitas bênçãos na nossa vida, porque Ele é um Deus de bênção, Ele é um Deus de milagre, é um Deus que cuida. E eu creio nos cuidados de Deus, na misericórdia do Senhor e no agir de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você para juntos nós falarmos com o Senhor, pedir a misericórdia dEle, em nome de Jesus. Vamos orar então? Poderoso Deus, visita esta pessoa que ora comigo nesse momento, traga a bênção para ela, a paz, a vitória na família, na casa, que as bênçãos desse Salmo 13 possam nos alcançar. Às vezes a pessoa fica se perguntando até quando ela estará vivendo essa dificuldade, até quando ela estará vivendo essa tristeza, às vezes ela se pergunta até quando ela estará passando por isso. Meu Deus, mas nós acreditamos que o Senhor é um Deus que intervém, que é um Deus que pode ajudar, que é um Deus que pode socorrer. Meu Deus, socorra esta pessoa que ora nesse momento agora, essa pessoa que está vivendo dias difíceis. Estenda a mão para nós, Senhor, nos abençoe, nos socorra, mesmo sem merecermos. Acreditamos na Tua graça, como o salmista também acreditava. Que as bênçãos desse salmo nos alcance em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa vida, ela está abençoada por Deus. Creia no Senhor e Ele, o mais Ele fará. Ok? Compartilhe esse link com um amigo, com um colega. E envie também o seu nome aqui para nós orarmos por você e pela sua família. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do nosso Deus.